em 2023 quando fechou Mas- top 10. Verá quando é que é a Paulo. primeira participação dele? Foi em que? 2000, quando é que foi a primeira dele? Para ver se ele já... 2012. 2012. E, portanto, eu acho que ele chegou a ver ele, o muro do Gramont, ainda na Volta à França. Porque eu acho que foi a última edição de 2012 em que havia o Gramont, a pequena capela. Da entrevista de Trentin, há duas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Uma delas é quando ele se refere à distância, 10 km mais que nas edições anteriores. São 10 km para muitas pessoas, muitos espectadores podem pensar, bom, mas 10 km não é assim tanta distância, mas 10 km a somar a 268 é muito, não só na parte psicológica, que os corredores olhar para o número 268 e 278 é diferente a nível psicológico, mas também 10 km aí a somar a tantos já se nota muito, começa os corredores a ter noção de quão longo vai ser o dia. E a juntar com o vento de frente, que ainda vai tornar a corrida com mais horas de competição. E depois um outro aspecto interessante foi quando ele era 3 corredores, a 3 nomes, Van der Poel, Pogačar e Wout van Aert, que diz que estão todos num nível superior ao deles, ou dos restantes, mas que o pelotão começa a achar uma fórmula de poder tentar contrariar esse favoritismo. Não sei muito bem como é que ele se refere, mas possivelmente algumas equipas ou outros corredores sentem que num frente a frente com esses 3 não é fácil segui-los e podem entender que em alguns momentos haver entreajuda pode minimizar essa diferença que há. No entanto, numa prova como Flandres, se a corrida com tantas subidas que existem consecutivas nos últimos 100 km, e sabendo nós que Pogačar e Mathieu Van Der Poel, principalmente esses dois, são corredores que gostam de atacar de longe, começar logo a selecionar quando estamos a 50, 60, 70 km da meta, como é que os adversários nessa fórmula que a Trentin diz de começar a ver ou encontrar uma forma de reduzir essa diferença, como é que vão fazer, porque com ataques tão longe num terreno tão duro é muito difícil que atrás também fiquem grupos formados ou equipas com muitos corredores para poder encetar uma perseguição. Seja, tudo isto é curioso a juntar a termos Remco Evenepoel, que ele também refere que é um cavalo negro, ou seja, porque é uma surpresa, ninguém sabe muito bem o que é que pode esperar, mas é mais um corredor que também gosta de atacar de longe. Ou seja, eu acho que nesse aspecto estão os dados lançados para termos uma corrida muito interessante, principalmente na segunda metade. Passa-se Quaremont a primeira vez, mas depois quando se passa a segunda vez, aí já estamos a 55, mas eu acho que antes disso a corrida já irá bastante selecionar. O que é interessante no Quaremont é que antigamente quando Pogačar quase ganhou, exagerado dizer, mas em 2020, quando faz um grande ataque na Volta à França e quase surpreendeu Mathieu Van Der Poel, foi no Paterberg. Mas o Paterberg é uma subida, um monte, aliás, mais curto do que o Quaremont. E a partir das edições seguintes, mudança total da estratégia de Pogačar, e até agora manteve esta estratégia. Ele não vai atacar no Paterberg, mas sim na subida anterior do Quaremont, que é uma subida mais longa, e sabemos que Pogačar está muito à vontade com os ataques, o esforço intenso e longo, e nas subidas mais curtas, por assim dizer, tipo mesmo no Amstel ou no Paterberg, ele não está assim tão à vontade. Tão à vontade, entre aspas, não é como é evidente, está a escala de Pogačar. Mas, de facto, vai ser interessante ver se novamente Pogačar aposta tudo no Quaremont. Para quem não conhece as características destas subidas, acho que é sempre interessante recuperar aqui alguns dados acerca das mesmas. O Paterberg é mais curto, mas tem rampas mais inclinadas, são aproximadamente 500 metros e tem rampas acima dos 20% de inclinação. No caso do Quaremont é mais longo, tem mais de 1 km, não sendo tão inclinado e tão agressivo, é um esforço que
que, enfim, se quisermos pôr de uma forma mais simplista, um favorece mais os motores diesel, o outro talvez seja um esforço para motores de explosão. O Paterberg, em concreto, dados oficiais, 360 metros de extensão, 13% de média, rampa máxima 20,3%. Estes são os dados que vêm marcados no livro de prova. O Kvarmont, o velho, o de Kvarmont, porque há o novo Kvarmont, que não é passado nesta corrida, mas o velho Kvarmont tem 2.200 metros de extensão, 4% de média em termos de inclinação, e a rampa mais inclinada tem 11,6%. Há que também dizer que o Kvarmont tem uma primeira parte asfaltada, porque dos 2.200 metros de extensão, só 1.500 é que são em empedrado, enquanto no Paterberg a subida é 100% empedrada. Mas esta corrida vai muito além destas duas subidas estrategicamente colocadas perto do final e que são repetidas vezes passadas, porque é preciso recordar que vamos também passar o Tyenberg, também conhecido aqui na Bélgica como o Boonenberg, e é uma subida que é particularmente importante, por exemplo, na clássica E3. Era por lá que Tom Boonen fazia miséria com toda a gente e arrancava para as 5 vitórias que somou nessa clássica. Temos, obviamente, sem esquecer também o Koppenberg, e atenção porque o Koppenberg esta semana estava muito maltratado. Felizmente que o município ao qual pertence o Koppenberg mandou limpar o Koppenberg, que estava enlameado, e não teve que ser apenas uma vez, foram várias vezes que foi limpo ao longo desta semana para estar hoje em excelentes condições. Estamos a falar talvez da subida mais inclinada das que hoje vai ser passada, com as suas rampas de 22%, ao longo de 600 metros de empedrado. O Koppenberg tem sido decisivo e está colocado a 45 km do final. Portanto, há aqui muitos sítios onde os ciclistas podem escolher atacar. Vamos recordar que a primeira das 12 subidas que serão passadas vai ser precisamente o Kvarmont, a 136 km do final. E Gonçalo, o Koppenberg, além da dureza que tem, há algo que é sempre muito importante, é que vem logo numa sucessão de Kvarmont, a segunda passagem, Paterberg, e 6, 7 km depois chega só Koppenberg. E o Koppenberg, para além da dureza, é o problema da colocação. Quem não entrar na frente, quem não entrar nos primeiros, a subida, porque há sempre gente que descola, a gente que começa a ter mais dificuldade, vai abrindo espaço ou sobe mais devagar, e quem está atrás não tem por onde passar. A subida é tão estreita que não há possibilidade de passar. E o que acontece é que quando chega ao alto, há sempre ali um espaço, muitas vezes, que podes apanhar algum dos favoritos. Mesmo que reentre até ao Maribonstraat, que é uma fase rápida, plana, estrada mais larga, é difícil depois, quando já se tem 230 km nas pernas, se tem que fazer ali um esforço de 3, 4 minutos ao máximo para recular, é muito complicado recuperar desses esforços, porque vem novamente uma solução do Marisbosberg, o Tyenberg, o Old Kruisberg, ou seja, já está a descer para Kvarmont. A importância do Koppenberg é a colocação também, porque um corredor pode, ali às vezes não se ganha corridas, mas há muitos que podem perder a Tour de Flandres ou a possibilidade de disputar no Tour de Flandres por causa dessa subida. Ou seja, é das corridas mais cruciais, não é o Kvarmont, não é o Paterberg onde normalmente se ataca, mas é uma subida muito importante para quem quer ganhar o Tour de Flandres. E a seguir a uma curtíssima pausa, vamos também aqui falar da própria abordagem às subidas. Há uma abordagem que é crucial, que está marcada no particular livro de prova de cada ciclista. O Eikenberg, a entrada no Eikenberg é fortíssima. Eu ontem à tarde falava com o Rui Oliveira acerca do papel que é esperado por parte dele. Já vos vou explicar onde é que entra o Eikenberg nesta equação. Bom, parece que demorou um pouco, mas já temos fuga. Não sei se será esta a pegar, mas à falta de outra, é com esta que vamos mesmo a jogo, Paulo Martins. Não sei se era isto que o pelotão tinha em mente quando hoje, por volta das 6 da manhã, se começaram a despertar estes corredores para tomar um pequeno almoço e enfrentarem um longo dia de corrida pela frente, porque isto é muita gente. Há muita gente na frente, são 12 ciclistas,
obviamente não estão representadas todas as equipas, nem sequer temos a UAE, a Visma, a Red Bull ou a Lidl Trek, mas temos já nomes importantes na frente. Vamos olhar então para esta primeira movimentação que podemos considerar como tal, porque até agora tínhamos tido vários ciclistas a tentar arrancar do grupo sem terem tido margem para o poder fazer, mas agora sim, agora a corrida começa e só demoramos 30 e poucos quilómetros. Eu diria que para já a equipa da UAE estrategicamente falhou ao deixar Dillier, ainda para mais Dillier, na frente da corrida, da Alpecin. Que é um ciclista, obviamente, que nós sabemos aquilo que fez na Milão-São Remo, aquilo que ele tem de experiência, e é uma equipa menos que poderá trabalhar se a fuga não vier a ser anulada, e acredito que isso possa não acontecer nos próximos quilómetros. Agora resta saber, e porque eu ia vendo ali alguns elementos da Red Bull e da Visma, se são equipas que se vão aliar nesta perseguição, porque também foram equipas que não meteram ninguém na frente. Agora, eu acredito que estrategicamente não estava montado na cabeça dos diretores desportivos da UAE que aqui estão presentes, de deixar um Alpecin escapar-se nesta altura, porque era uma equipa que eu diria que era a equipa mais perfeita para se aliar à UAE e controlar tudo aquilo que tinha que ser controlado nas primeiras 4 ou 5 horas de competição. E com Dillier na frente isso não vai acontecer aqui atrás. E a Red Bull também já está a dizer que estão ali colocados, mas não é para trabalhar. Portanto, Bjerg já sabe que vai ter um dia duro pela frente, porque é ele quem trabalha nesta altura. Claro, agora todos vão tentar aproveitar-se desta situação, mesmo a própria Visma, e como o Paulo disse, a Red Bull. Os corredores também querem ganhar, mas sabem que neste momento Pogačar é o principal candidato e vai ter que ser a equipa da UAE. Vão deixar para eles todo o trabalho, aproveitar-se um pouco disso, e com o vento de frente não é fácil para Bjerg, apesar da UAE também não querer estar nesta altura a gastar mais nenhum ciclista, porque a corrida é longa, e estar a colocar outro agora. São 2 elementos que se vai queimar na primeira parte da corrida. Foi uma distração que ali pois nunca deveria ter acontecido, porque, como o Paulo mencionou, se tivesse Alpecin, não tivesse ninguém na frente, iam ser as 2 equipas que iam controlar e tinham um aliado, e neste momento perderam isso. E há pouco vimos o Rio Durma, corrida da província de Flandres Oriental. Vamos recordar que estamos numa das 3 regiões da Bélgica, que é a região de Flandres, e dentro desta região de Flandres há várias províncias. Estamos neste momento, o coração desta competição é na província de Flandres Oriental, e podemos ver de facto muitas bandeiras, como já viram, um tal leão, bandeiras de Flandres, e vai ser curioso ver hoje contabilizar se há mais apoiantes de Remco Evenepoel ou de Van Aert, mas de facto é curioso, porque olhando e lendo tudo o que foi dito e escrito sobre os 2 ciclistas, há claramente uma preferência. Enfim, isto é a minha análise, porque não estudo sobre isto, mas há uma preferência, que é a preferência sobre Van Aert. Vamos ouvir primeiro. Mas estava a dizer que a preferência é sobre Van Aert, que Van Aert faz mais a unanimidade do que Remco Evenepoel. Claro que há muitos adeptos da Bélgica que adoram Evenepoel, mas Van Aert tem algo que lá está, que é a unanimidade, porque Evenepoel, às vezes, por causa de algumas atitudes, há quem não gosta muito dele, e Van Aert não é o caso. E o que eu acho que é importante referir em relação ao Van Aert é que é o facto de haver uma maldição. E quando se fala do amor que a França tinha com Raymond Poulidor, que era o eterno segundo, apesar de ter ganho provas importantes, o mesmo acontece na Bélgica com Van Aert, que é considerado um loser magnífico. Podiam dizer, bem, o loser que já ganhou provas importantes. Sim, mas à escala está da Bélgica e do potencial que tinha Van Aert, ele é um loser magnífico, porque, como eu diria, este ano é o exemplo máximo que lhe aconteceu em 2 grandes provas este ano, no espaço de uma semana, quase na luta para a vitória. Acontece-lhe sempre uma coisa, vai reforçar, eu diria, o seu estatuto
de ídolo, e tenho a certeza absoluta que seria uma coisa completamente, uma loucura total se Van Aert ganhasse hoje a Volta à França. O que seria ainda mais bonito para os belgas, eu diria, seria os dois, Evenepoel e Van Aert, esta dupla estar na frente da corrida. Ora, 239 km para o final. Vamos ver se o universo para de girar sobre si mesmo, porque Sylvain Dillier, o homem que controla habitualmente as fugas para a Alpecin e para Mathieu Van Der Poel, está na frente. Portanto, hoje a inverterem-se os papéis, é Mikel Bjerg que por agora vai substituindo o Sylvain Dillier, que na frente está acompanhado de um grupo de atletas extraordinários. Temos também Camille Grantec, o ciclista da Bahrain Victorious. Temos Luc Lampert, vencedor da etapa este ano no Paris-Nice, e primeiro camisola do Paris-Nice, primeira camisola amarela de edição que comentamos há semanas do Paris-Nice. Luc Lampert, que este ano está na EF Education, estava até o ano passado na equipa da Soudal. Também na frente, Connor Swift, britânico da Ineos Grenadiers. Obviamente há belgas. Há bastantes belgas, 4 na fuga. Luca Van Boven, da Lotto Intermarché. Dries de Putter, da Jayco Alula. Frederick Frison, da Pinarello Q36,5. E Victor Vercoyi, da Sport Vlaanderen. Obviamente, se há belgas, não poderiam faltar os neerlandeses. Hartis de Vries, da Unibet Tietema Rockets. E Julius Vandenberg, da Picnic Post NL. Para fechar, alguns italianos, Eduardo Zamperini, da Cofidis, e temos dois ciclistas da Burgos, que aqui, como dissemos logo no início desta transmissão, são os primeiros dos seus respectivos países a fazerem uma aparição nesta prova magnífica que é o Tour de Flandres. São o Eric Fagundes, do Uruguai, e o Jambaliem Tsanbayar, da Mongólia. Há pouco disse que eram 12, corrijo, são 13 os ciclistas que estão na frente. E temos então duas nações estreantes que conseguem logo presença na fuga. Esta vão levar para contar aos netos, seguramente, o Fagundes e o Tsanbayar. E Facebook Eurosport já há alguns prognósticos sobre o favorito e o convidado de mistério. Estás a ver, Paulo, eu devia ter colocado Remco Evenepoel nos favoritos, porque o objetivo muitas vezes do convidado de mistério, para mim, é tentar evitar que o mesmo nome seja muito citado como convidado de mistério. E ao não colocar Evenepoel como favorito, eu sabia que havia o risco que o convidado de mistério ia ser quase só dois nomes, Remco Evenepoel e Pedersen. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu devia ter colocado que era Pedersen e Evenepoel nos favoritos. Afonso Rosa, Pogacar e Remco Evenepoel. Bruno Henrique, favorito Mathieu Van Der Poel, convidado de mistério Evenepoel. Luís Carvalho, Pogacar, Evenepoel. Lumena Tavares, Pogacar, Trentina. Nuno Sabu, Pogacar, Remco Evenepoel. E mais dois, João Casado, Van Der Poel, Pedersen. E Nadia Santos, Pogacar, Pedersen. Podemos observar o quê? Que o grande favorito, pelo menos para as pessoas em casa, hoje é Pogacar, e que o convidado de mistério, número 1, talvez Evenepoel, na luta com Mats Pedersen. Olha, nesta altura estamos a 236 km do final. E perguntam vocês porque é que eu faço esta referência, porque quando estivermos daqui a 100 km a 136 km do final, estaremos na primeira das 3 passagens no Kvarmont. Portanto, já só faltam 100 km até ao Kvarmont. É a primeira colina do dia, o primeiro berg do dia. E a partir daí eles nunca mais param, porque os ciclistas ficam sempre às voltas dentro desse circuito. É, digamos que a entrada no circuito, onde depois passam pelo Eichenberg, pelo Wolvenberg, pelo Molenberg, etc, etc, até cumprirem as 12 colinas e os 6 setores de empedrado que têm previsto para o dia de hoje. Há pouco tinha dito que ia falar um bocadinho sobre o Eichenberg, e vem isto a propósito
de uma conversa que tive ontem, brevemente, com o Rui Oliveira. Perguntei ao Rui Oliveira qual é que é o papel dele na equipa, recordando que hoje, dentro desta corrida, temos não só o Rui Oliveira, que leva o dorsal 2 e já está ali na quinta, sexta posição, pelo menos há pouco andava ali pela frente. Não está, no entanto, a ser chamado ainda ao serviço. Está ali, agora está um bocadinho mais recuado, porque quem está a trabalhar é o Mikel Bjerg. Mas temos também o António Morgado, que nesta corrida já foi quinto e que parte hoje com o dorsal 6 nas costas. São os portugueses que estão hoje aqui a correr na Flandres. Falei com o Rui para perceber qual é que é, digamos que, a estratégia dentro da equipa, sendo que o líder está mais do que definido, que é Tadej Pogačar, e explicou o ciclista da UAE que a missão da equipa nos primeiros 140 km até a primeira passagem no Kvarmont é proteger o Tadej Pogačar, protegê-lo dos perigos, e depois o Rui em concreto, a partir da primeira passagem no Kvarmont até à segunda passagem, mas tentar ajudar a equipa ao máximo para que não haja fugas malucas como a do ano passado e, portanto, tentar levar a corrida mais controlada. Por isso podemos esperar ver esta fuga a não ganhar muita margem. Depois o Rui chamava a atenção para um tal ponto que eu tenho vindo aqui a mencionar, que é a entrada no Eichenberg. A entrada no Eichenberg, que é a segunda das colinas, faz mais ou menos ali aos 120 km para o final. Só que eles vêm a descer desde o Kvarmont, portanto, desde a descida do Kvarmont até a entrada na subida do Eichenberg, eles vêm praticamente sempre a abrir gás a 80 km por hora ou mais. Portanto, é um momento importante da corrida. É preciso ganhar a posição antes da curva para a direita e depois também tentar entrar no Molenberg igualmente numa boa posição. A entrada no Molenberg é sempre um momento crucial da corrida. Portanto, esta corrida, a mais de 100 km do final, pode não ficar decidida, mas para muita gente vai começar a entortar-se nessa fase, porque, naturalmente, este plano por parte da UAE é exatamente o mesmo em todas as outras equipas. Toda a gente vai querer apertar na subida, aliás, na descida do Kvarmont, para entrarem bem no Eichenberg e depois ganharem outra vez a posição para a curva antes da entrada no Molenberg. Quanto ao vento de frente, o Rui dizia que pode dar-se o caso de que com o vento de frente, para a segunda passagem no Kvarmont, pode haver junção de grupos, isto é, a corrida pode partir-se e depois pode voltar-se a juntar, porque o vento será sempre frontal, e o importante para o UAE é estarem sempre juntos e depois tentarem endurecer ao máximo a corrida. Vamos recuar até 2019, Paulo Martins. Vimos neste ano um ciclista que nunca tinha ganho qualquer corrida como profissional e que neste dia se estreou pela porta grande, Alberto Bettiol. Exatamente, um ciclista que realmente fez, para mim, das maiores surpresas nas últimas, talvez, 10 edições do Tour de Flandres. Jamais apontaria Alberto Bettiol com a possibilidade de vencer. O que é certo é que ele conseguiu um monumento, um dia de inspiração, um dia magnífico, jamais ele esquecerá, com toda a certeza. O ciclista italiano, que na altura estava na equipa da EF Education, e consegue aqui uma vitória extraordinária neste dia. Foi uma grande vitória do Alberto Bettiol. Olivier, uma vitória de um homem nascido no Sterrato da Strade Bianche, porque ele é ali da zona à volta de Siena, e que neste dia conseguiu um feito descomunal, não é? Pois provavelmente único na carreira do Alberto Bettiol, mas é daquelas que já ninguém lhe tira. Sim, foi uma das grandes surpresas, eu diria, da história recente da Volta à França. Conhecíamos as qualidades de Bettiol neste tipo de terreno, mas estávamos longe de imaginar que ele ia ganhar esta prova. How did you woke up this morning? Yeah, I woke up very happy, actually. Very early, but very happy because it's Easter in every sense. You know, when there is this race, it's always a
a good day to celebrate. We will try to. We know that we are going to face almost dead because we will die literally in this pavé. But the rewards is to finish the race, to arrive in Oudenaarde and say, yeah, I did the best. I spent all my energy in the cobbles and I did another Ronde van Vlaanderen, the best race in the world. But finish the race. I think you can expect more from yourself as an old winner of this race, right? Yeah, exactly. But probably the winner is gonna be the same. But there are some possibilities behind him. We try to catch this opportunity, maybe in early move. It's difficult because everybody know that now racing with Pogačar is like this. So we try just to take the moment to anticipate his attack, and then just hang on until the finish. So the point, whoever knows, but we try to be ready as a team. We have our strategy and we can still do some results, of course. Winning is something nowadays almost impossible, but for almost everybody except 3-4 people. But again, we are in the best race for me in the calendar, so we will try to enjoy even the fatigue of this race. Alberto Bettiol vai tentar desfrutar da fadiga provocada por esta corrida, que ele disse em 2 ocasiões é a melhor corrida do mundo. Estava ali também algo filosófico, dizia que hoje é domingo de Páscoa, que para ele pois a recompensa neste domingo de Páscoa é chegar ao final em Oudenaarde. Quando vamos revendo aqui a queda do homem da Total Energia, mais um que vai levar uma medalha, mas esta medalha é diferente, esta fica no corpo. Esta foi perigosa, porque os carros vinham a passar na altura em que ele cai. Felizmente que o sistema de travagem foi ali posto em teste e passou o teste com distinção, porque foi ali uma travagem a fundo, parecia do carro da Ineos, mas foi um susto que ficou apenas nisso mesmo. Quanto à entrevista do Alberto Bettiol, a dada altura, a Yip van den Bosch perguntou-lhe: bom, mas tu como antigo campeão aspirarás a algo mais do que terminar? E ele diz: sim, claro que aspira a algo mais. Só que hoje em dia temos que ser realistas e só há 3, se calhar 4 ciclistas que podem ganhar esta corrida. Para os demais é quase impossível. Sendo que a XDS Astana, a equipa do Alberto Bettiol, também traz a sua estratégia, também vai tentar agarrar as oportunidades. Mas é um Alberto Bettiol, e já tínhamos ouvido o Matteo Trentin também falar desta questão. Esta corrida, a ideia que passa por parte da concorrência dos Pogačar, dos Van der Poel, eu nem vou incluir o Wout van Aert neste lote, porque só com o Pogačar e o Mathieu Van der Poel temos quase 20 monumentos de carreira. E portanto têm sido eles os grandes dominadores. Será uma visão um pouco fatalista, Paulo Martins, esta por parte do Alberto Bettiol? Ele não parte derrotado, obviamente, porque cada ciclista tem o seu objetivo dentro da corrida e vitória, pois só um corredor é que a pode levar, mas estes ciclistas é que lá andam e eles é que sentem quando aceleram Pogačar e quando acelera Mathieu Van der Poel, que poucos são aqueles que os conseguem seguir. Aquilo que aconteceu na Milão-São Remo com Tom Pidcock, pois foi uma relativa surpresa. Penso que no caso das palavras do Bettiol, ele está completamente consciente da realidade. Hoje em dia, quando deparamos com corridas deste nível, quando temos aqui Pogačar, Mathieu Van der Poel, e como tu dizes, não é necessário acrescentar mais. Mas poderíamos acrescentar, obviamente, o Renko e o Wout van Aert, que são ciclistas também de um nível extraordinário. Mas os 2 primeiros, só com eles basta percebermos que aquilo que se tem passado nos últimos anos, inclusive aqui nesta corrida, tem sido a fortaleza destes 2 atletas. 4 edições, 2 delas ganhas por cada um deles. E isso faz com que os outros sejam realistas e sintam que é difícil ganhar a corrida. Já vamos vendo o Nils Politt na frente, o que significa que não há 2 Sylvain Dillier no pelotão, só há um. O da Alpecin e mais nenhum.
Sylvain Dillier, que controlou quase 2/3 da Milão-São Remo, descolou no Passo del Turquino, voltou a encostar na descida, ainda controlou até a entrada nos 3 Capi. Hoje a equipa da UAE fez o controle numa primeira abordagem com Mikel Bjerg. Agora já lá tem o Nils Politt. E aquilo que vamos observando também é de certa forma curioso, José Azevedo, porque logo ali atrás dos homens da UAE não estão, digamos que as principais equipas deste pelotão. Vamos vendo a Picnic bem formada, vamos vendo